O que acontece quando o ser humano decide construir algo onde a própria natureza parece gritar que é impossível? Quando a coragem é maior que o bom senso, quando a ambição supera o medo e quando um punhado de homens decide enfrentar o Oceano Pacífico com aço, concreto e determinação? Existe um lugar no mundo onde o mar não descansa. Esse lugar tem um nome: o Estreito de Golden Gate, na costa da Califórnia. E durante décadas, engenheiros de todo o mundo olharam para aquele canal e chegaram à mesma conclusão: construir uma ponte ali seria suicídio técnico. Não havia estrutura conhecida capaz de resistir a tudo aquilo ao mesmo tempo. Mas alguém não concordou. Em 1937, depois de 4 anos de construção em condições que desafiavam a lógica, a Golden Gate Bridge foi inaugurada. Com seus mais de 1.200 metros de vão central, ela se tornaria não apenas a maior ponte suspensa já construída até então, mas um dos símbolos mais reconhecíveis da civilização moderna. Esta é a história de como o impossível foi construído. Para entender por que a Golden Gate Bridge precisava existir, é preciso entender primeiro o que São Francisco era e o que ela sonhava se tornar. No começo do século XX, São Francisco era uma das cidades mais vibrantes dos Estados Unidos. O porto movimentava cargas de todo o Pacífico. As ruas fervilhavam de imigrantes, comerciantes, operários e sonhadores. A corrida do ouro do século anterior havia deixado uma cicatriz dourada na alma da cidade, e as pessoas que ficaram queriam prosperar. Mas havia um problema geográfico monumental. São Francisco é uma península. Ela está cercada de água em 3 lados. Ao norte, o Estreito de Golden Gate separa a cidade do condado de Marin. A leste, a Baía de São Francisco a divide de Oakland e Berkeley. Quem quisesse sair da cidade pela terra firme precisava ir para o sul, num desvio enorme e demorado. A solução mais prática era a balsa. Ferryboats cruzavam a baía dezenas de vezes por dia, transportando passageiros, carros e mercadorias. Por décadas, aquilo funcionou. Mas a cidade cresceu, os automóveis se multiplicaram, e as filas para embarcar nas balsas foram se tornando cada vez mais longas, cada vez mais irritantes, cada vez mais caras para a economia. Em dias de neblina intensa, as balsas atrasavam ou cancelavam travessias. Em temporadas de mau tempo, o serviço ficava comprometido. E a partir de certo ponto ficou claro para urbanistas, economistas e políticos que São Francisco não poderia continuar crescendo se dependesse de um serviço de balsas para se conectar ao restante do estado. A cidade precisava de uma ponte. E havia apenas um lugar onde ela poderia ser construída, exatamente onde parecia impossível construir. Para entender o que tornou a Golden Gate Bridge uma conquista sem paralelo, é preciso entender exatamente o que estava sendo proposto e por que os especialistas da época estavam tão certos quando diziam que não daria certo. O Estreito de Golden Gate tem cerca de 1,6 km de largura no ponto mais estreito. Isso já seria, por si só, um dos vãos mais longos já tentados por qualquer ponte até aquele momento. Mas a largura era apenas o começo dos problemas. As correntes de maré que cruzam o estreito mudam de direção até 4 vezes por dia e chegam a velocidades que tornam perigosa qualquer embarcação não motorizada. Qualquer estrutura colocada dentro daquele canal precisaria resistir a essa pressão constante, sem ceder 1 milímetro durante décadas. A visibilidade era outro problema crônico. A neblina que vem do Pacífico cobre o estreito com frequência perturbadora. Trabalhar com precisão milimétrica, alinhar estruturas gigantes, conferir medições de longa distância, tudo isso ficava comprometido por um nevoeiro que aparecia sem aviso e durava o quanto quisesse. E havia os terremotos. O grande sismo de 1906 havia destruído grande parte de São Francisco menos de 3 décadas antes. A falha de San Andreas passa a poucos quilômetros dali. Qualquer estrutura construída naquela região precisaria não apenas suportar um terremoto, mas continuar funcional depois dele. Nenhuma ponte do mundo havia sido projetada para enfrentar tudo isso ao mesmo tempo. Não havia manual, não havia precedente. Os engenheiros que aceitaram o projeto sabiam que estavam entrando em território que ninguém havia mapeado antes.
Joseph Strauss media 1,50 m e poucos centímetros. Era um homem pequeno, mas havia algo nele que não cabia em corpo nenhum. Uma determinação de construir algo que o mundo inteiro se lembraria. Ele não era o engenheiro mais brilhante tecnicamente. Havia outros mais dotados, mais acadêmicos, mais reconhecidos nos círculos científicos. O que Strauss tinha era diferente. Era uma recusa absoluta de aceitar qualquer argumento que terminasse com a palavra impossível. Quando apresentou pela primeira vez sua proposta para a Golden Gate, foi ridicularizado. Engenheiros renomados escreveram artigos explicando, com cálculos, por que a ideia era inviável. Autoridades portuárias listaram os riscos. Seguradoras se recusaram a cobrir o projeto. Vários consultores contratados especificamente para avaliar o plano entregaram relatórios negativos. Strauss arquivou cada um desses relatórios e continuou. Ele passou anos refinando o projeto, reunindo especialistas, convencendo políticos, buscando financiamento. Quando alguém dizia que os cabos não aguentariam, ele contratava alguém para provar que aguentariam. Quando alguém dizia que os pilares seriam arrastados pelas correntes, ele buscava engenheiros capazes de projetar pilares que as correntes não conseguissem mover. Mas aqui está o lado mais fascinante de Strauss. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Então reuniu uma equipe de pessoas mais inteligentes do que ele em várias áreas específicas. E foi capaz de algo raro: colocar egos gigantescos para trabalhar juntos em direção a um objetivo comum. Era um construtor no sentido mais amplo da palavra, não apenas de pontes. Quando os planos definitivos foram aprovados e os números reais começaram a circular, mesmo os defensores do projeto tiveram um momento de silêncio. O vão central planejado era de 1.280 metros. Para ter uma referência concreta, a ponte mais longa do mundo até então tinha menos de 700 metros de vão. A Golden Gate seria quase o dobro. Não era uma evolução incremental. Era um salto para um território completamente desconhecido. As torres precisariam ter 227 metros de altura, erguidas diretamente do oceano, mais altas do que qualquer estrutura existente no oeste dos Estados Unidos naquela época. Quando estivessem prontas, os pilotos que sobrevoassem a região precisariam ter cuidado para não colidir com elas. Os cabos principais teriam 92 centímetros de diâmetro cada um, grossos como barris de petróleo. Cada cabo seria composto por mais de 27 mil fios de aço esticados lado a lado. Se todos esses fios fossem desenrolados e colocados em linha reta, dariam 3 voltas e meia ao redor da Terra. O tabuleiro ficaria suspenso a 67 metros acima da superfície da água, alto o suficiente para deixar passar por baixo os navios de guerra mais altos da Marinha Americana com folga sobrando. O total de aço utilizado na estrutura ultrapassaria 83 mil toneladas. O total de concreto, 389 mil metros cúbicos, suficiente para construir uma calçada que cruzasse os Estados Unidos de costa a costa. Eram números que nunca haviam sido tentados. E o pior, ou o mais fascinante, dependendo do ponto de vista, é que ninguém sabia ao certo se eles funcionariam. Quando as obras começaram em 1933, a primeira tarefa era parecer simples no papel. Preparar o leito do canal para receber os pilares das torres. Simples no papel. Um pesadelo na realidade. O pilar sul da ponte precisava ser construído a mais de 340 metros da costa, dentro do canal propriamente dito. Para que os trabalhadores pudessem operar ali, foi necessário primeiro construir uma estrutura de proteção diretamente no oceano. Um caixão metálico fechado seria afundado e fixado no leito, criando uma espécie de ilha artificial onde o trabalho poderia acontecer ao abrigo das correntes. A primeira tentativa foi destruída por uma tempestade inesperada antes mesmo de ser concluída. A segunda sofreu danos severos. Os engenheiros redesenharam a estrutura de proteção com uma resistência maior. A terceira resistiu. Dentro desse caixão, mergulhadores trabalhavam no fundo do canal em condições que hoje seriam consideradas inadmissíveis. A água era escura, fria e em movimento constante. A visibilidade era próxima de zero. Eles colocavam explosivos no leito rochoso às cegas, guiados pelo tato e por instruções transmitidas por cabo de comunicação, e subiam de volta à superfície antes da detonação. Cada explosão precisava ser calibrada com precisão.
força suficiente para quebrar a rocha e limpar o sedimento, mas controlada o suficiente para não comprometer as estruturas já instaladas. Os mergulhadores voltavam depois de cada detonação para inspecionar os resultados, também às cegas, e decidir se mais explosivos eram necessários. Era uma dança entre a engenharia e o caos, tocada no fundo de um oceano que não queria colaborar. O que foi construído sob a superfície da água para sustentar a Golden Gate Bridge é tão impressionante quanto o que ficou visível acima dela, e quase ninguém sabe que existe. O Pilar Sul, a fundação da torre que fica dentro do canal, foi construído dentro de um caixão de concreto com 30 metros de profundidade, 60 metros de comprimento e 18 metros de largura. Esse bloco foi preenchido com concreto numa operação contínua que durou dias, porque interromper a concretagem e deixar o concreto endurecer em camadas criaria juntas de fraqueza na estrutura. Mas havia um problema que os engenheiros não haviam antecipado completamente. A água salgada quente que circulava durante a concretagem criava reações químicas no cimento, gerando calor interno que poderia rachar o bloco de dentro para fora. Para controlar a temperatura, foram instalados tubos de refrigeração dentro do próprio concreto, por onde circulava a água fria. Era uma solução que não havia sido tentada naquela escala antes. A ancoragem sul, o bloco de concreto que prende os cabos principais no lado de São Francisco, foi construída em terra, mas não é menos impressionante. Ela tem o volume de um edifício de 15 andares completamente cheio de concreto. Cada cabo principal exerce sobre essa ancoragem uma força de tração equivalente ao peso de aproximadamente 28 mil toneladas. A ancoragem não se move. Toda essa massa enorme, que ficou enterrada e invisível, é o que permite que a parte mais bela e visível da ponte exista. Sem essas fundações absolutamente sólidas, os cabos simplesmente arrancariam os pilares do oceano. Com as fundações prontas, começou a operação mais visível e mais impressionante da construção: erguer as duas torres. Cada torre tem 227 metros de altura. Isso é equivalente a um prédio de 65 andares sendo construído dentro da água, exposto ao vento do Pacífico, sem nada ao redor para dar proteção ou referência. As peças de aço eram fabricadas em siderúrgicas, transportadas por trem através do país inteiro, colocadas em barcaças e içadas até o nível de trabalho atual. À medida que as torres cresciam, os trabalhadores se encontravam em alturas onde o vento não é uma sensação incômoda, é uma força física. Rajadas de 60, 70, 80 km por hora eram parte do trabalho diário. Os homens precisavam manter o equilíbrio em plataformas estreitas, enquanto seguravam ferramentas pesadas, peças de aço e colegas de trabalho que quase escorregavam. A montagem das torres usava um sistema de andaimes interno que crescia junto com a estrutura. A cada novo nível de aço instalado, o andaime subia um andar. Era um trabalho que exigia coordenação milimétrica. Cada peça de aço pesava toneladas e precisava ser posicionada com precisão de frações de centímetro, porque qualquer desvio acumularia e distorceria a estrutura final. Um detalhe que poucos percebem ao olhar para as torres: elas não são verticais. Elas convergem ligeiramente em direção ao centro, porque a curvatura da Terra precisa ser levada em conta numa estrutura daquela escala. Se fossem perfeitamente verticais, o topo das torres estaria 5 centímetros mais afastado do que a base. Quando as duas torres ficaram prontas, erguidas como sentinelas sobre o estreito, havia algo diferente no horizonte de São Francisco. A paisagem havia mudado para sempre, mas a parte mais complexa da construção ainda estava por vir. Antes das de forma sistemática numa grande obra americana. Capacetes de segurança foram exigidos de todos os trabalhadores, numa época em que a maioria das obras considerava isso um exagero. Óculos de proteção, máscaras contra poeira e respiradores foram distribuídos. Redes de segurança individuais foram instaladas nos pontos mais críticos. Mas a inovação mais espetacular foi a rede de proteção coletiva. Uma malha de cabo de aço foi estendida abaixo de todo o comprimento do tabuleiro em construção, a uma distância segura de queda. Ela cobria toda a largura da obra. Custou $130 mil,
uma quantia enorme para a época. Essa rede salvou 19 vidas comprovadas durante a construção. Os trabalhadores que caíram e foram salvos por ela ficaram conhecidos como o Halfway to Hell Club, o clube da metade do caminho para o inferno. Era uma distinção dada com orgulho. Quando a obra terminou, apenas 11 trabalhadores haviam morrido, um número ainda trágico, mas que representava menos de um terço do que seria esperado pela estatística da época. As medidas de segurança da Golden Gate se tornaram referência para obras do mundo inteiro. A ponte mudou não apenas a engenharia das estruturas, mas a engenharia da segurança do trabalho. Existia um grupo de trabalhadores na Golden Gate Bridge cujo cotidiano desafiava não apenas os limites físicos, mas os limites do que parece tolerável para um ser humano. Eram os rebitadores de topo. O aço estrutural da ponte era fixado com rebites aquecidos. O processo funcionava assim: um fogareiro aquecia o rebite de metal até ele ficar incandescente, num vermelho quase branco. Um passador o lançava pelo ar até o trabalhador posicionado no ponto de fixação. O segurador prendia o rebite na posição com uma ferramenta enquanto o rebitador martelava a outra ponta para deformá-la e criar a fixação permanente. Isso tudo acontecia a 200 metros de altura, no vento, com faíscas voando em todas as direções, sobre um oceano que ficava lá embaixo como um lembrete constante do que aconteceria com qualquer erro. O lançamento de rebites incandescentes era uma habilidade em si. Os passadores precisavam calcular a distância, o vento e a trajetória de um objeto em brasa enquanto se equilibravam numa plataforma estreita. Os seguradoras precisavam pegar rebites quentes com ferramentas especiais sem deixar cair nem queimar as mãos. E havia o frio. O vento do Pacífico na altura das torres não é desconforto. É uma forma de esgotamento físico acumulado. No inverno, os trabalhadores chegavam ao local já com os dedos dormente. Passavam o turno tentando manter a coordenação motora fina necessária para trabalhar com metal quente. E voltavam para casa exaustos, de uma forma que o sono de uma noite mal conseguia resolver. Cada um desses homens sabia, concretamente, o que aconteceria se escorregasse. E aparecia no trabalho no dia seguinte. Em 1936, a operação mais extraordinária de toda a construção começou. Era hora de fabricar os cabos. Os 2 cabos principais da Golden Gate não foram fabricados em fábrica e transportados até o local. Eles foram construídos no ar, diretamente sobre o estreito, fio por fio. A técnica se chama fiação aérea. Um carrinho especial percorria a extensão total da ponte, de uma ancoragem a outra e de volta, depositando um único fio de aço a cada passagem. Ida e volta, dia após dia, semana após semana. Cada fio individual tem a espessura aproximada de um lápis. São 27.572 fios em cada cabo. O processo de depositar todos eles levou meses de operação contínua. À medida que os fios se acumulavam, equipes de trabalhadores os agrupavam em feixes, aplicando uma pressão controlada para eliminar espaços vazios e criar uma estrutura coesa. No final, 61 feixes foram comprimidos juntos e envoltos em arame para formar o cabo definitivo. O resultado: 2 cabos com 92 centímetros de diâmetro, pesando 11.000 toneladas cada um. Se todos os fios de um único cabo fossem desenrolados e colocados em linha reta, percorreriam a distância de São Francisco a Nova York e de volta com quilômetros sobrando. A tensão que cada cabo precisa suportar é de aproximadamente 28.000 toneladas de força de tração, puxando suas extremidades para dentro a qualquer momento. Para colocar em perspectiva, é o equivalente ao peso de mais de 15.000 carros de grande porte puxando cada ponta do cabo ao mesmo tempo, sem parar, 24 horas por dia, 365 dias por ano, há quase 90 anos. E os cabos estão firmes. A Golden Gate Bridge nunca está completamente pronta. Ela está sempre sendo trabalhada. E o motivo para isso é um inimigo que não aparece em nenhuma fotografia dramática, que não produz explosões nem colapsos espetaculares, mas que, sem atenção constante, destruiria a ponte lentamente. A corrosão. O ar que envolve o estreito de Golden Gate é carregado de sal. A névoa úmida, a neblina densa, o vento constante vindo do oceano
Tudo isso bombardeia as superfícies metálicas da ponte com partículas salinas que iniciam reações eletroquímicas no aço. Sem proteção, o metal começa a oxidar em semanas. Em anos, tornar-se-ia poroso. Em décadas, estruturalmente comprometido. Para combater isso, a Golden Gate tem uma equipe de manutenção que trabalha todos os dias do ano, dedicada exclusivamente a inspecionar, tratar e repintar as superfícies metálicas. Essa equipe percorre a ponte metodicamente, localizando pontos onde a tinta trincou ou descascou, lixando o metal exposto, aplicando primer anticorrosão e repintando com a cor International Orange. O trabalho nunca termina. Quando a equipe conclui a pintura de uma extremidade à outra, recomeça do início. A Golden Gate Bridge está sempre sendo pintada em algum ponto. Nos primeiros anos de operação, antes de esse sistema de manutenção estar completamente estabelecido, várias seções da estrutura sofreram danos por corrosão que exigiram reparos custosos. A lição foi absorvida. Manutenção constante não é luxo, é a condição de existência da ponte. Havia um debate que parecia menor diante de todos os desafios de engenharia. Qual seria a cor da Golden Gate Bridge? O exército americano queria listras pretas e amarelas, como as barreiras de obras. A Marinha preferia cinza ou branco, cores de embarcações militares, que aumentariam a visibilidade para navios. Ambas as opções teriam produzido uma ponte funcionalmente idêntica e completamente esquecível. O arquiteto Irving Morrow tinha outra ideia. Quando os primeiros elementos estruturais chegaram ao canteiro, eles vinham cobertos de um primário anticorrosão numa tonalidade chamada International Orange, uma cor entre vermelho e laranja intenso que os fabricantes usavam como proteção temporária antes da pintura definitiva. Morrow a viu e imediatamente percebeu algo que nenhum relatório técnico poderia ter previsto. Aquela cor funcionava de forma extraordinária naquele ambiente. Contra o azul escuro do Pacífico, ela criava um contraste vibrante. Contra a neblina cinza, ela mantinha visibilidade melhor do que qualquer outra opção disponível. Com a luz do fim de tarde californiano batendo no metal, ela quase brilhava. Morrow convenceu a equipe. O International Orange seria a cor definitiva. A decisão criou, sem que ninguém tivesse planejado, uma das identidades visuais mais reconhecíveis do mundo. O International Orange não existe em nenhuma outra grande estrutura do planeta. Ele é exclusivamente da Golden Gate. Quando alguém vê aquela cor sobre pilares de aço, num cartão postal, num filme, numa foto qualquer, não precisa de legenda. Sabe imediatamente onde está. No dia 27 de maio de 1937, às 6 da manhã, os portões da Golden Gate Bridge foram abertos para pedestres. O que aconteceu a seguir foi algo que os organizadores esperavam que fosse grande, mas que superou qualquer previsão. Mais de 200.000 pessoas cruzaram a ponte a pé naquele primeiro dia. As filas começaram a se formar horas antes da abertura. Famílias, jornalistas, engenheiros, curiosos de toda a Califórnia, pessoas que haviam acompanhado a construção durante anos e queriam sentir aquele aço sob os pés. Havia algo que os fotógrafos captaram naquele dia e que as palavras dificilmente descrevem. A expressão das pessoas ao chegar ao meio da ponte e olhar para os lados. Para a imensidão da baía de um lado, para o oceano aberto do outro, para as torres de 227 metros acima delas, para os cabos se curvando no ar com uma elegância que nenhuma equação preparava o olho para ver. Era a sensação física de estar dentro de uma das maiores obras já construídas pelo ser humano. No mesmo lugar onde, alguns anos antes, não havia nada além de água e vento. No dia seguinte, os carros passaram, e a Golden Gate Bridge começou sua rotina que dura até hoje. Milhões de veículos por ano, dezenas de milhões de pessoas, uma ponte que nunca para. Mas o impacto real daquela estrutura ia muito além do número de cruzamentos diários. A Golden Gate Bridge redefiniu o que era possível na engenharia de estruturas, e essa redefinição não ficou restrita à Califórnia. Antes dela, havia um consenso técnico implícito sobre os limites práticos das pontes suspensas. Vãos acima de 700 ou 800 metros eram considerados território de especulação teórica, não de engenharia aplicada.
A Golden Gate pulou esse limite em quase 600 metros de uma só vez, e funcionou. Isso abriu caminho para todas as grandes pontes suspensas que vieram depois, o Humber Bridge, na Inglaterra, o Akashi Kaikyo, no Japão, que ainda é a maior ponte suspensa do mundo, foram todos possibilitados pelos conhecimentos desenvolvidos e testados na Golden Gate. As inovações de segurança introduzidas na obra se tornaram padrão na indústria da construção. A rede de proteção coletiva, os capacetes obrigatórios, os protocolos de trabalho em altura, tudo foi influenciado pelo que foi criado e testado naquela construção. A importância estratégica da ponte ficou provada durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela se tornou um dos pontos logísticos mais críticos para o movimento de tropas e equipamentos americanos para o Pacífico. Sem ela, a resposta militar americana naquela região seria mais lenta, mais cara e mais vulnerável. E havia o impacto econômico, que até hoje não para de crescer. Anualmente, mais de 10 milhões de visitantes cruzam a Golden Gate ou vão até ela apenas para vê-la. O turismo que ela gera para a região é medido em centenas de milhões de dólares por ano e tem durado há 9 décadas sem sinal de diminuir. Ela não apenas conectou duas margens, ela conectou um momento da história humana ao que veio depois. Há uma questão que fica, depois de conhecer tudo isso. Por que a Golden Gate Bridge continua sendo capaz de impressionar qualquer pessoa que a vê pela primeira vez, mesmo quase 90 anos depois, mesmo numa época em que construímos estruturas ainda maiores? A resposta talvez esteja no que ela representa, além da engenharia. Ela foi construída no pior momento econômico da história moderna, quando os recursos eram escassos e o medo era abundante. Foi construída num dos ambientes mais hostis já enfrentados pela construção civil humana. Foi construída sem computadores, sem modelos digitais, sem simulações de vento ou de sismo geradas por software. Foi construída por homens que colocavam rebites em brasa a 200 metros de altura no vento, que mergulhavam num oceano escuro para colocar explosivos às cegas, que apareciam para trabalhar todo dia sabendo exatamente qual era o risco. E mesmo assim, ela está lá. A Golden Gate Bridge não é apenas a prova de que é possível construir uma ponte de 1.200 metros sobre um canal com correntes de 15 km por hora. Ela é a prova de que a engenharia, quando combinada com coragem, inteligência e uma recusa obstinada de aceitar o impossível como resposta final, pode produzir algo que o tempo não consegue apagar. Toda geração tem seus projetos impossíveis, suas correntes submarinas, seus ventos contrários, seus especialistas dizendo que não vai funcionar. A Golden Gate nos lembra que esses obstáculos não são o fim da história, são o começo dela. Se você chegou até aqui, sabe que existe uma história parecida por trás de cada grande obra que o ser humano construiu. Inscreva-se no canal para não perder o próximo documentário. Há mais obras impossíveis esperando para ser contadas.